Paz do Senhor, povo de Deus. Estamos começando o nosso primeiro podcast Ministérios e hoje nós temos a honra de receber o presbítero Arthur, juntamente acompanhado com a sua esposa Levita Luana. E o presbítero Arthur vai contar um pouco da sua história, da sua trajetória no Evangelho. O presbítero Arthur, que é um dos apresentadores desse podcast Ministério, um projeto meu e dele, né, onde nós vamos estar entrevistando alguns pastores, cantores, para falar um pouco mais da sua caminhada. Arthur, muito obrigado por ter dado a honra de ser o primeiro entrevistado do podcast Ministérios. Amém? Glórias a Deus. Vamos começar do início, como fala, né? Vamos começar do início. Primeira pergunta, Arthur, você nasceu em um lar cristão? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde. Não nasci no lar evangélico. Minha mãe nunca foi evangélica. E assim, no decorrer da caminhada, da nossa vida, da nossa trajetória, ela se converteu. Então, até então, no decorrer da caminhada dela, eu ainda não era convertido, mas eu sempre fui um cara que sempre acreditei, sempre tive uma crença em Deus, nas coisas do Senhor. E até então, com as orações dela, no decorrer, eu acabei me convertendo ao Evangelho. Mas você lembra quantos anos você tinha quando sua mãe se converteu? Assim, mais ou menos? Quantos anos eu tinha? Isso. Boa pergunta. Eu acho que eu tinha numa faixa de uns 13 anos de idade, por aí. 13 anos de idade. Mas só a sua mãe na sua casa se converteu ou mais alguém que morava com você? Só minha mãe, porque era um lar somente com minha mãe e meu irmão mais velho, que é o Fernando. Somente a gente. E em questão da sua conversão, você lembra assim o culto, como foi o culto que você aceitou a Cristo? Porque é algo que deve marcar muito, né? A história do crente, o culto que ele aceitou a Cristo. Você lembra como foi o culto? Qual pastor estava pregando? Sim, lembro vagamente, mas eu lembro, não tanto dos detalhes, mas a gente acaba lembrando. Foi no dia 24 de julho de 2015. Gente do céu, eu lembro até a data, é bom de data ele. Foi no dia 24 de julho de 2015 e estava tendo um culto que até o tema do culto era Viva a Ilha. E quem estava ministrando a palavra era uma missionária que é a Nini Kenup, era muito conhecida também. A Nini Kenup, eu lembro dela, conheço ela, há muito tempo que eu não vejo ela. Nesse culto que ali eu me converti, que ali eu aceitei Jesus e até então foi o pontapé inicial da minha conversão no Evangelho. Muito lindo, né? A gente lembrar do culto que aceitamos a Cristo. E qual foi a reação da sua família, né? A reação da sua família ao saber que Arthur aceitou a Cristo. Não só da sua mãe, que a sua mãe, como você falou, já servia a Cristo, deve ter ficado muito feliz. Mas primeiro fala da sua mãe. Qual foi a reação da sua mãe? Assim, tem aquelas pessoas que têm um pensamento positivo naquilo que se alegra, naquilo que você está se formando, naquilo que você está engatando ali, que você está engrenando. Na conversão, é claro, né? Minha mãe foi o pilar, foi algo que eu não posso nem comentar, dispenso comentário, que foi uma alegria por ela. Imagino que ela deve ter ficado muito porque feliz. Porque a gente, assim, tem muitas pessoas que nos vê lá atrás, antes da conversão, como a ovelha negra da família, como uma pessoa que não vai dar certo, como uma pessoa que até então, vamos dizer assim, ao olhar do ser humano, não dá nada por aquela pessoa. Mas tem ela que sempre torceu, sempre acreditou, orava a Deus e ficou alegre, ficou feliz. Eu creio também que outras pessoas também, mas também teve pessoas que também disseram que isso daí é coisa que não vai passar de alguns dias, que é fogo de palha, mas para a honra e glória do Senhor. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. O seu verdadeiro amigo, não o seu colega, quando você aceita Cristo, ele fica feliz.
Com certeza. Mas quem não é o seu amigo, só sai pra farra com você, ele fica falando mal. Ali, ó, já vai mais um crente. O seu verdadeiro amigo, ele vai lá, ele tá na farra até hoje, um exemplo, né? Ele tá na farra até hoje, mas ele fica feliz. Ó, eu tenho um amigo, não tenho mais contato com ele como tinha, mas eu gosto dele porque ele tá na presença de Deus, tá bom? Então, se ficou feliz, é seu amigo. Não ficou, era só colega de trabalho. Com certeza, E os seus colegas, assim... alguém falou alguma coisa? Cara, teve pessoas que falaram sim, se alegraram. Ficaram. Principalmente eu trabalhava no supermercado, que fiz uma amizade muito gratificante, umas pessoas que eu sempre carrego com muito amor, com muito carinho até hoje. Eu considero eles muito. Foi uma pessoa também que o nome dele é até Luiz Fernando. Converso com ele até hoje. Ele sempre me incentivava, me dava alguns conselhos, mas até então, naquela época, a gente nunca quer receber um conselho de pessoas. Mas a gente vai e guarda. A gente guarda, que lá na frente aquilo que a gente recebeu lá atrás vai refletir lá na frente, que a gente vai conseguir botar em prática aquilo que a gente recebemos da pessoa. E até hoje ele se alegra, poxa, cara, ele me chamava até de menor, pô, menor, fiquei feliz e tal, que você se converteu, que agora você serve a Cristo. Bom, né? Ele, o José Roberto e os outros meninos, então... outros colegas também, né? Os seus verdadeiros amigos, eles ficaram felizes. Porque até então a palavra de Deus fala que aqueles que se alegram com os que se alegram, choram com os que choram, que é aqueles que estão por perto e vê a nossa alegria verdadeiramente, se alegra, e quando vê também um momento de tristeza, se entristece conosco, sente aquilo que a gente passa. Então, essas são as pessoas verdadeiras que abraçam a nossa causa. E da sua parentela, assim, algum primo, tio, tem muitas pessoas que serviam a Deus antes de você, no caso? Sim. Você é de uma família que tem muitos evangélicos? Sim. Até então, como eu disse, né, minha mãe, eu nunca fui de um lar evangélico, desde o início. Porque lá é a mãe, os irmãos, né? Isso, os outros familiares. Isso, depois que se converteu ela e tal, eu já tinha minha parentela que servia a Deus, ia para a igreja, fazia a vontade de Deus, sempre tive, graças a Deus, no decorrer do tempo, da caminhada deles, eles se converteram a Cristo. Imagina agora a felicidade da sua mãe, né? Imagina a felicidade dela, vendo que as orações dela teve efeito. Verdade, né? Isso aí. Eu consigo imaginar. Eu consigo imaginar o tamanho da felicidade de uma mãe. Verdade. Passando esse primeiro processo, qual foi a sua primeira igreja? Você congregou na primeira igreja que você aceitou a Cristo, ou você aceitou a Cristo e foi congregar em outra igreja? Como foi? Eu sempre, igual eu falei, eu sempre fui um cara que eu tive sempre a crença em Cristo, sempre acreditei, visitava muito igreja, tanto batista, tanto maranata, tanto católica, etc. E casa de oração, é uma igreja muito conhecida também, aqui perto do bairro onde nós moramos. Mas só que a minha conversão foi no ministério de Assembleia. O nome da igreja era Assembleia de Deus Renascer. E ali eu me converti, ali eu comecei a minha caminhada, minha trajetória. No mesmo lugar que eu aceitei Jesus, foi o lugar que eu me senti pela primeira vez, né? Isso. Nos conte assim, como foi o seu início? Porque assim, a gente tem aquele negócio de aceitar Cristo, né? Opa, aceitei a Cristo. E agora? O que é que eu vou fazer? Nos conte como foi no outro dia que você acordou e você pensou, poxa, eu estou na igreja, agora eu tenho uma responsabilidade. Né? Porque quando você não está na igreja, você não carrega a responsabilidade. Mas a partir do momento que você aceita a Cristo, você tem uma responsabilidade de se posicionar, você tem uma responsabilidade de fazer algo diferente que você não fazia antes. Conta pra gente como foi essa transformação, porque ninguém nasce, ninguém acorda crente, você é transformado aos poucos. Fala pra gente como foi a sua transformação, o seu início na igreja. Assim, até então, eu era um cara que gostava muito de curtir, balada, essas coisas, e no decorrer da minha trajetória ali, eu senti mais o desejo de me desprender daquilo que eu era preso até então.
graças a Deus, eu consegui parar de sair para as coisas da balada do mundo, parava de beber, de fumar até mesmo, essas coisas, entendeu? Que por muitas das vezes a gente acabava cometendo lá atrás. E no decorrer da caminhada eu consegui, não é assim de uma hora para outra, igual você mesmo falou, né? É aos poucos, devagarzinho. Até hoje a gente vamos sendo lapidado por Deus, vamos sendo moldado e sendo liberto, né? Mas até então, no começo, foi assim, né? É algo que a gente vai aprendendo e vai procurando aprender a cada dia mais. Isso aí, Deus ele transforma assim aos poucos, né? É algo que eu acho que deve ser muito bom para você. Você lembra da sua primeira oportunidade na igreja? Eu acho que para todo crente deve ser algo que deve marcar muito, né? Também, a não ser eu aceitar Cristo, mas a primeira oportunidade de falar do amor de Cristo no púlpito, você lembra como foi? Pregou, orou, deu uma saudação? Fala pra gente. Sim, a oportunidade mesmo que eu me considero, não em cima de um altar para pregar, mas foi quando a gente na igreja tinha um grupo de jovens, e ali naquele grupo de jovens tava tendo uma, tipo como se fosse uma célula que é chamada hoje. Aí ali cada um tiraria ali no seu papelzinho ali um tema para poder na outra semana trazer um exemplo. Caiu na minha vez o Arthur, e eu tinha tirado até mesmo o tema da graça. E eu, por ser um iniciante no evangelho, eu não sabia, eu era cru, né, como dizem. Cru. Eu estava começando, e até então eu pedi ajuda, quem já tinha muito tempo de caminhada, né? Até mesmo foi os meus tios, para me ajudar, até mesmo para falar